Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Desenvolvimento Web em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos falar sobre aspectos de segurança com relação ao uso de sessões. Então, quando a gente trabalha com sessões, nós devemos também tomar certos cuidados com relação à segurança. Assim como a gente tem lá os problemas de segurança com relação aos cookies, nós temos também com relação às sessões. Então agora eu vou passar algumas recomendações de segurança na hora que vocês estiverem trabalhando com sessões. A primeira delas, não armazenem dados sensíveis em sessões, senhas, CPF, enfim, chaves, qualquer dado desse gênero não deve ser armazenado em sessão. Tá? Mas eu preciso armazenar, não tem outro jeito. Se precisar armazenar, não tiver outro jeito, esses dados devem estar criptografados, não podem estar armazenados às claras, eles têm que estar criptografados com criptografia forte. Tá? Porque senão um arquivinho que está ali, qualquer um pode abrir e ler o que está ali. Então assim, não guardem dados sensíveis em sessões e se guardar, não tem outro jeito, usem criptografia, beleza? Que não foi quebrada naturalmente, criptografia forte. A chave, tá? Sempre configurem uma chave de modo que ela não identifique, tá? A chave do cookie que eu falo. O nome do cookie, a chave do cookie, ela não deve identificar a tecnologia ou a linguagem de programação que está sendo usada lá no servidor. Então troca a chave, bota um nome genérico, bota ID, não precisa nem botar SID, não precisa nem saber que é sessão. Então usa um nome genérico que não permita que quem está lá vasculhando, olhando os cookies, saiba que aquilo é um cookie que leva para uma sessão, para um servidor que usa linguagem Java, enfim, coisas do gênero. Então, sempre configurem aí chaves para os cookies que não identifiquem essas informações. As sessões elas devem ter expiração compatível, tá? Então, devem ter informações que indiquem quando ela vai expirar e elas devem expirar o quanto antes for possível. Tá? A gente não pode... existem situações que a sessão vai ficar lá realmente por tempo determinado, existem. Tá? Tem situações que a gente deseja realmente que a sessão fique lá indeterminadamente até que o usuário propositadamente cancele aquela, fazendo um logout, alguma coisa, encerre aquela sessão. Mas, sempre que não for o caso, bote lá uma data de expiração para a sessão. E aí, vocês devem estar pensando, mas aí eu tenho um cookie de sessão e tenho uma sessão. O cookie pode ter expiração. E se a sessão expirar e o cookie não expirar? Isso acontece, pode acontecer. Caso a sessão expirar e o cookie não expirar, o cookie simplesmente não vai servir de nada. Ele não vai conseguir acessar aquela sessão porque aquela sessão já não existe mais. Mas existe risco do ID ser criado, um ID igual de sessão ser criado. Até pode existir se a gente tiver um tamanho muito curtinho para os IDs de sessão. Tá? Mas é uma coisa muito difícil nos padrões atuais que a gente trabalha. Porém, para garantir aí, deixar a sua aplicação à prova desse tipo de erro, o ideal é que o cookie também tenha expiração. Tá? Não deixe o cookie de sessão eterno, coloque uma expiração no cookie também, para que tanto o cookie quanto a sessão expirem. E aí você não corre risco de ter um cookie lá com ID de sessão
ele vai expirar e vai ser destruído. Beleza? Então, isso evita, né, que alguém curiosos, né, enfim, fiquem ali investigando, né, algum cookie que eventualmente não foi apagado, tentando ver alguma coisa, né? Enfim, sempre bom garantir, né? A identificação da sessão, né, o ID da sessão, deve ser imprevisível, né? Então ele deve ser aleatório, tá? Não deve ter um padrão, criei sessão ID1, depois ID2, depois ID3, não. Deve ter uma aleatoriedade, tá? Não deve existir padrão nenhum para criar ID de sessão, tá? Caso contrário, né, o atacante pode tentar adivinhar a sessão e gerar uma sessão. Vou gerar a próxima sessão. Ele já gera e consegue então acessar, porque ele está seguindo aí um padrão. Então, sempre os IDs de sessão devem ser aleatórios, tá? E, lógico, o algoritmo de geração aleatória desses IDs deve ser bom, né? Deve ser realmente aleatório. É bom até que ele passe aí por um teste de análise estatística. Bom, o ID de sessão ele deve ser o mais longo possível, né? Justamente para evitar aquilo que eu acabei de mencionar, né? Que o ID não se repita, que a gente não tenha problema de repetição, a gente não tenha problema de adivinhação, de tentativa de descobrir qual é o ID da sessão, nada disso, tá? Então, quanto maior o ID da sessão, melhor. Não deve ser enviado pela URL. Lembra que na aula passada, né, eu falei de algumas outras maneiras que nós temos para enviar ID de sessão. Então, assim, quando o ID de sessão é mandado pela URL, né, ele vai às claras, ele permite que algum intermediário, alguém que esteja ali no meio, intercepte, né, aquele pacote e leia o ID da sessão. Né, ele pode ficar, outros problemas dessa abordagem, ele pode ficar lá no histórico de navegação, porque foi um link que você acessou, então está todas as informações lá, inclusive a query, interrogaçãozinho, o ID da sua sessão. Pode ficar guardado nos favoritos, né, pode até ser indexado de repente por algum motor de busca. Né, aquele link pode ser indexado, aquele link tem o ID da sua sessão, então olha o problema de segurança. Pode chegar ao ponto de ficar praticamente público o ID da sua sessão. Então isso facilita, né, a manipulação do ID por atacantes, né, e uma série de coisas. Inclusive facilita, né, o ataque de fixação de sessão, que é o que a gente vai ver agora. O ataque de fixação de sessão, né, a ideia é que o atacante, o que ele faz? Ele disponibiliza, né, uma sessão para o browser de um usuário, né, ele manda uma URL, sei lá, por e-mail, né, e na URL ele manda já um link com a sessão, né, já ali com o ID de sessão, já numa sessão logada, por exemplo. Ele se logou, um exemplo, e mandou para o usuário o link já com o ID daquela sessão. Aí, o que acontece? O usuário recebe aquela URL, né, vai lá, clica, e aí o usuário acessa aquela sessão que o atacante passou para ele. Mas aí você deve estar pensando, pô, mas aí quem se prejudicou é o atacante, pô, ele mandou a sessão dele, sim, mas ele mandou uma sessão sem nada provavelmente, ou até mesmo uma sessão aí que está expirando ou está expirada, e aí o que acontece? Quando o usuário abre aquela sessão, expirada não pode estar porque senão a sessão vai ser destruída. Mas vamos supor que ele usou uma sessão para uma página de login e não se logou ainda, um exemplo. Mas aquela sessão já existe. Ou ele se deslogou e por algum motivo a sessão permaneceu. Enfim, a gente está
conjecturando esse tipo de situação. Aí o que acontece? Ele manda uma sessão pronta já com o ID da sessão, o usuário acessa por aquela URL e aí cai numa página de login. E aí ele vai lá e se loga, usando aquela sessão. Quando ele se loga, ele abre, né, a página, a conta dele, usando aquela sessão. Só que qual o problema? O atacante já estava, né, já tem informação daquela sessão, já tem acesso àquela sessão. Ela só não estava, o usuário só não estava logado, mas a sessão já existia. E quando o usuário se loga, aquela sessão passa a guardar a informação de que aquele usuário está logado. E aí o atacante está lá do outro lado esperando o cara se logar. E aí, como ele já sabe a sessão que o cara se logou, porque foi ele que mandou o ID da sessão, o atacante vai lá e acessa se passando pelo cara, né? Ou seja, acessa a sessão que tem agora o login, né, da vítima. E aí ele pode, então, acessar o site, se for um site, né, que tem alguma informação sensível, ele vai conseguir obter essas informações, né, ele vai se passar pelo usuário, ele pode mandar mensagem, né, como se fosse o usuário, enfim, e pode fazer uma bagunça. Né? Então, essa é a ideia do ataque de fixação de sessão. Acho que pode ter ficado um pouco mais abstrato, então vamos ver um exemplo aí de um passo a passo de como esse ataque acontece. Por exemplo, vamos supor um site de um banco, né, que é uma coisa grave, né, com esse ataque o cara consegue até transferir dinheiro e tal. Então, qual é a ideia? O atacante ele entra no site de um banco e ele recebe um ID de sessão. Tá? Ele recebe um ID e aí o que acontece? Ele manda por e-mail, né, um e-mail spam, mandando a URL daquele banco, tal, a página de login, seguido, né, usando lá na URL o SID, que ele já recebeu, tá, da sessão que ele já entrou. Aí o que acontece? A vítima, né, vai receber o e-mail, abrir e tal, vai clicar no link e aí vai abrir a página de login. Ela vai lá e vai fazer o login normalmente, vai digitar o usuário, senha. Aí o servidor ele vai aceitar a sessão, porque ele passou ali, então ele vai logar o usuário naquela sessão do link, ou seja, naquele ID do link. E aí o usuário já tem a sessão, na hora que o usuário clicar nesse link, né, que tem o ID dessa sessão, já vai abrir automaticamente para ele a conta da vítima. E aí ele consegue então ter acesso aí e fazer, né, o que ele quiser. Pode transferir dinheiro, enfim, ele está se passando agora pelo usuário, né, oficial que é a vítima. Então, assim, esse é o ataque aí de fixação de sessão. A gente tem um outro ataque também, que é o ataque de sequestro de sessão. Tá? Qual é a ideia do ataque de sequestro de sessão? É usar um outro ataque que a gente viu lá na aula de privacidade e segurança de cookies. Ele usa o roubo de cookies, tá? Pode usar uma biblioteca, alguma coisa, para fazer o roubo de cookie. Ele pega o cookie que tem o ID da sessão. E aí, quando ele consegue o cookie que tem o ID da sessão, ele pode, então, tentar se logar usando, tentar entrar naquela página, naquele servidor, usando aquele ID de sessão e pode conseguir entrar naquela sessão e ter acesso, né, e se passar como se fosse aquele usuário. Novamente, isso num site de um banco, o cara rouba lá o cookie da sessão do cara no banco e consegue entrar na conta do cara, transferir dinheiro. Ele pega o cookie, pega o ID da sessão, usa esse ID lá no navegador dele para ele se logar. Então, quando ele entrar, nem vai pedir login, senha, já vai entrar na conta da vítima e ele faz lá o ataque dele, transfere dinheiro, pega dinheiro para ele, enfim. Várias formas de fazer isso. Também é possível pegar, né, ao invés de pegar usando o roubo de cookie, é possível também usar
o sniff de rede para fazer isso. Você programa um sniffer de rede, fica pegando tráfego e você lê o cabeçalho da requisição. Né? Lembra que eu falei que uma outra maneira de pedir a sessão de mandar o ID da sessão é no cabeçalho. E também tem um outro problema, quando um cookie, né, um set cookie vem do servidor, né, esse é um outro problema, ele vem também com o ID da sessão ali. Então o sniffer de rede ele pode pegar um pacote de resposta que o servidor está mandando e ali tem o ID da sessão, né, porque o servidor vai pedir ao navegador que crie um cookie com o ID daquela sessão. E aí o cara pode pegar. Por isso a importância da chave não identificar. E pode pegar também na requisição, caso se esteja usando aquela estratégia de botar o ID da sessão no cabeçalho, tá? Que é pouco usada, mas se tiver, o sniffer pega também. Mas o sniffer é mais usado para pegar na resposta, nos pacotes de resposta, quando o servidor pede ao cliente para criar o cookie com o ID da sessão. Ele consegue pegar o ID da sessão e usar a sessão para entrar na conta, né, da vítima. Então, esse é o ataque de sequestro de sessão. Tá? Então, galera, para se prevenir desses ataques, né, é sempre muito importante o desenvolvedor, né, programar a sua aplicação de maneira que ela sempre verifique, né, mudanças nos dados do cliente a cada requisição. Né, de repente o IP mudou, e aí você pode desconfiar, o navegador mudou, o cliente estava sempre usando um navegador, do nada outro navegador passou a ser usado, né, e aí qual a medida? Né? Não processa nada, ou seja, anula, tentou acessar de outro cara que é desconhecido, né? O cliente sempre usava um navegador, mudou do nada, pede ele para se logar de novo, né? Anula aquela sessão. Então, assim, trocou o IP para um IP que está em outro país, por exemplo, anula a sessão, pede para se logar de novo. Né? Então, é sempre importante, né, isso, renovar o SID depois da autenticação, né? Fez o login e tal, gera uma nova sessão, né, com um novo ID, para que aquele anterior seja eliminado. Né? Então você pega, fez o login e tal, você cria uma nova sessão e copia os dados do login para essa nova sessão. Né? Que aí você garante que no processo de login você não vai ter problema. Renovar a sessão quando houver alguma mudança de privilégio. Né? Então, acrescentou, agora o usuário tem acesso a mais áreas do site, ele tem um nível de privilégio maior. Beleza, não joga na mesma sessão, copia os dados e troca o nível de privilégio, mas em outra sessão. E descarta aquela sessão. Né? Expira ela. Quando o logout for realizado, destrua a sessão, né? Destrói ela. Nunca reaproveite sessões. Fez o logout, mas vamos manter a sessão dele ali já com as informações carregadas, que assim que ele fizer o login, não faça isso. Fez logout, invalida e destrói a sessão. Tá? Se um usuário, né, já está autenticado, quiser fazer o login de novo, invalida a sessão e deixa ele se logar novamente. Destrói a sessão e deixa ele se logar novamente. Porque se ele está tentando fazer o login de novo e ele já está logado, pode ser que seja outro usuário. Alguém que está usando o mesmo computador, alguma coisa, está tentando se logar, vai cair na conta do cara. Então, assim, destrói a sessão e permite que o usuário se logue. Isola partes sensíveis, tá, do seu site. Né? Então, a gente viu lá que o cookie ele pode ser... a gente pode restringir o envio de cookies para partes do nosso site, conforme o path. Então, com cookie de sessão não é diferente. Então, você pode isolar aí as sessões em partes específicas, assim o cookie só vai ser mandado quando o usuário acessar uma determinada parte.
né? Então podem existir logins diferentes, de repente até, ou um login para cada parte. Então, tentou acessar uma parte diferente, faz o login de novo, ou usa uma outra credencial. Enfim, essas políticas elas podem ajudar muito, né? Colocar sempre que possível, né, a expiração no cookie da sessão, né? Não deixar o cookie de sessão sem expiração, tá? Exceto quando isso for proposital. Eu quero, por algum motivo, deixar aquele cookie sem expiração. Aí, automaticamente, nesse caso, a sessão tem que ser desejada ficar sem expiração, porque não faz sentido eu ter uma sessão que vai expirar e eu querer deixar o cookie sem expirar. Então, se a sessão for expirar, o cookie deve expirar também. Tá? Se não for expirar, aí naturalmente meu cookie não vai ter expiração. Então, tem que manter essa concordância pelo menos. Não aceite Session ID por URL. Trabalhe apenas ali com o cookie, não aceite acessar, que acessem no seu site sessões passando o ID da sessão na URL. Né? Não permita. Use Sessions ID longos e aleatórios. A gente já falou sobre isso. Quanto mais longo, melhor. E tem que ser aleatório, não pode seguir um padrão, 1, 2, 3, A, B, C, não pode existir esse padrão. Tá? Tem que ser bem aleatório. E usar HTTPS, né? Conexão criptografada. Então, trabalhar com conexão criptografada ajuda muito nesses aspectos de segurança. Logicamente que, né, a gente precisa ter um servidor, programar um servidor que suporte essa conexão HTTPS. E não confie em bibliotecas de terceiros, para sessões principalmente. A gente já viu o estrago lá nas aulas lá de segurança com cookies, os estragos que as bibliotecas podem fazer quando quem as desenvolveu está mal intencionado. Então, assim, não confie em bibliotecas de terceiro e, especialmente, assim, eu recomendo, não use bibliotecas de terceiro para trabalhar com sessões. Use a implementação nativa de sessões da sua linguagem, do que você está trabalhando. Não trabalhe com biblioteca de terceiro para isso. Tá? Porque se você tem ali uma biblioteca de terceiro manipulando suas sessões, aquele ID de sessão, se tiver um código mal intencionado, está na mão ali do atacante. Então, assim, se houver um bom motivo para usar, precisa usar por algum motivo, pesquisa quem que dá uma olhada se é confiável, olhe relatos, enfim, faça uma pesquisa completa, um trabalho aí de detetive para verificar se não vai ter, se o código dessa biblioteca implementa medidas de segurança, enfim, tudo isso para evitar esse tipo de ataque. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido todos os aspectos que eu falei aqui sobre segurança, no uso de sessões. Aplique sempre todos eles quando vocês forem implementar os programas de vocês. Jamais se esqueçam dessas recomendações para que lá na frente vocês não tenham problemas aí com clientes, problemas de perda de dados e até problemas mais graves por conta de vulnerabilidades causadas com relação a sessões. Um forte abraço a todos e até a próxima.